boa tarde. As férias escolares estão chegando ao fim. Depois de muito tempo dentro de casa, por causa da pandemia, muitas famílias aproveitaram o mês para viajar com a criançada. E neste ano contaram com uma facilidade a mais no quesito autorização de viagens de crianças e adolescentes. É que o Conselho Nacional de Justiça viabilizou um documento eletrônico para o embarque de menores desacompanhados de um ou dos pais ou até sozinhos. Nesta edição do Jornal da Justiça, você vai saber mais sobre essa autorização, mas esse é apenas um dos destaques. Confira agora outros. Ministra Rosa Weber mantém quebra de sigilo telefônico do assessor da Presidência da República, Tércio Tomás. Tércio Tomás é apontado pela Comissão Parlamentar de Inquérito como integrante do Gabinete do Ódio, criado para disseminar mensagens ofensivas e falsas na internet. Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva de filho da deputada Flor Delis, acusado de falsificar versão do crime. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, Adriano dos Santos Rodrigues teria fraudado uma carta para ajudar a criar uma versão adulterada sobre os fatos investigados. E ainda, número de contaminados pela Covid-19 em unidades de privação de liberdade passa de 100 mil desde o início da pandemia. A ministra Rosa Weber, no exercício da presidência no Supremo Tribunal Federal, manteve a quebra de sigilo telefônico e telemático do assessor da Presidência da República, Tércio Arnaldo Tomás, determinadas pela CPI da pandemia. A ministra Rosa Weber não atendeu ao pedido da defesa do assessor da Presidência da República para suspender a quebra dos sigilos telefônico e telemático. Para a ministra, o mandado de segurança apresentado não comprovou a ausência de justificativa ou desvio de finalidade na decisão da CPI da pandemia. Tércio Tomás é apontado pela Comissão Parlamentar de Inquérito como integrante do Gabinete do Ódio, criado para disseminar mensagens ofensivas e falsas na internet. Segundo as justificativas da CPI da pandemia, o assessor tinha o papel de criar e divulgar esses conteúdos na internet. Para a Advocacia Geral da União, a quebra de sigilo é desproporcional e que as informações de Tércio só poderiam ser quebradas com autorização da Justiça. A ministra Rosa Weber ressaltou que as comissões parlamentares de inquérito podem solicitar quebra de sigilos. No caso de Tércio, determinou que os documentos sigilosos sejam acessados apenas pelos integrantes da CPI da pandemia em sessão secreta. A defesa de Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, apresentou ao Supremo Tribunal Federal um recurso em que pede para a ministra Rosa Weber para que reconsidere uma decisão que tornou obrigatório o comparecimento dele à CPI da pandemia no próximo dia 4 de agosto. Na decisão do dia 31 de junho, a ministra Rosa Weber diz que Maximiano vai precisar comparecer à CPI, mas ele poderá ficar em silêncio. A ministra também autorizou que Maximiano seja acompanhado por um advogado durante o depoimento, além de não sofrer constrangimentos físicos ou morais. Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomam na próxima semana os julgamentos do segundo semestre do ano. Os destaques da pauta, quem tem a nossa consultora jurídica, a Gisele Reis. Entre os destaques previstos para o semestre está a retomada do julgamento de ações penais e inquéritos e também a análise do recurso apresentado contra a decisão que rejeitou o pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro, para prestar depoimento por escrito no inquérito em que é investigado por suposta tentativa de interferência política na Polícia Federal. A previsão para o mês de agosto é que sejam julgados processos que discutem a validade das convenções trabalhistas. O STF também deve analisar o direito de posse de áreas de tradicional ocupação indígena. A expectativa é que esse julgamento sirva de parâmetro para vários outros casos que discutem a regularização fundiária de áreas ocupadas por essas populações em vários estados do país. Todos os processos judiciais que tratam de demarcação de áreas indígenas estão suspensos aguardando esse julgamento. Outro destaque é a ação sobre a constitucionalidade da penhora de bem de família de fiador de imóvel comercial.
O caso será discutido em recurso com repercussão geral reconhecida. A pauta de setembro prevê a análise da constitucionalidade das restrições impostas pela Lei das Eleições à veiculação de propaganda eleitoral paga em jornais impressos. Já o julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade contra dispositivos do pacote anticrime que criaram a figura do juiz das garantias está previsto para novembro. Em dezembro, o plenário irá se debruçar na análise do inquérito que investiga o chamado quadrilhão do PMDB no Senado, em que os senadores Jader Barbalho e Renan Calheiros, juntamente com outros ex-parlamentares, são investigados pela suposta prática do crime de associação criminosa. E, por fim, vale lembrar que, com o fim das férias forenses, os prazos processuais que estavam suspensos voltam a correr. O deputado federal do PSL do Rio de Janeiro, Daniel Silveira, apresentou ao Supremo um mandado de segurança contra um suposto ato de omissão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A defesa do parlamentar pede que o STF obrigue Lira a deliberar na primeira sessão plenária de retorno do recesso de férias, marcado para o próximo dia 3 de agosto, sobre o pedido para suspender a ação penal contra o deputado. A defesa alega que, por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, Silveira está preso preventivamente e impedido de exercer o mandato e exige de Arthur Lira o respeito às normas internas da Câmara. No dia 27 de julho, o ministro Alexandre de Moraes designou a audiência de instrução do deputado por videoconferência para os dias 16 e 17 de agosto. Daniel Silveira foi preso em fevereiro por ataques à democracia e aos ministros do Supremo. E em meados de março foi autorizado a cumprir prisão domiciliar com medidas cautelares. Em 24 de junho foi preso novamente por violações à tornozeleira eletrônica. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, manteve prisão preventiva de filho da deputada Flor de Lis, acusado de falsificar versão do crime. No exercício da presidência, o ministro Jorge Mussi indeferiu o pedido de liminar para revogar a prisão preventiva de Adriano dos Santos Rodrigues, um dos filhos da deputada federal Flor de Lis, acusado de participar em 2019 da falsificação de uma versão sobre o assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da parlamentar. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, Adriano dos Santos Rodrigues teria fraudado uma carta para ajudar a criar uma versão adulterada sobre os fatos investigados. Acusado de associação criminosa, uso de documento falso e falsidade ideológica, crimes que teriam conexão com a morte do pastor, ele foi incluído na sentença de pronúncia que mandou a júri popular a deputada e mais 5 pessoas. Desde a prisão preventiva dele, que ocorreu em 24 de agosto de 2020, os pedidos de revogação da medida foram negados em primeira e segunda instâncias. No STJ, a defesa de Adriano dos Santos pediu a revogação da prisão, sustentando, entre outras coisas, que mesmo se fosse condenado pelos crimes que lhe são imputados, ele teria direito a iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, o que revelaria a desproporção da medida. Mas o ministro Jorge Mussi destacou que a Justiça Estadual, ao decretar a prisão preventiva de Adriano dos Santos, justificou a medida em nome da ordem pública, abalada pela gravidade dos fatos e pela comoção social que eles geraram. Medida que foi mantida na sentença de pronúncia por não ter havido alteração nessas circunstâncias nem na situação dos acusados. O mérito do habeas corpus será julgado pela 6ª turma. O Conselho Nacional de Justiça realiza amanhã uma audiência pública sobre as melhores práticas para assegurar eficiência e qualidade na prestação de serviços de segurança privada. O debate vai ser transmitido pelo canal do CNJ no YouTube. A audiência pública é uma iniciativa do Grupo de Trabalho sobre Serviços de Segurança Privada, que busca uma atuação que respeite os direitos dos cidadãos, independentemente de raça, gênero ou condição social. O grupo foi proposto pelo Observatório dos Direitos Humanos, coordenado pelo presidente do CNJ e do STF, ministro Luiz Fux. Uma das motivações foi a repercussão da morte de João Alberto Silveira Freitas, em novembro do ano passado. O homem morreu depois de ser espancado por seguranças em um supermercado em Porto Alegre.
O circuito interno do estabelecimento registrou a abordagem violenta. O Conselho Nacional de Justiça vai ouvir depoimentos que contribuam de forma técnica e jurídica sobre o tema. Vão participar da audiência pública especialistas, entidades e membros da sociedade sobre as melhores práticas para garantir a eficiência e a qualidade na prestação desse tipo de serviço. O debate vai ser transmitido ao vivo pelo canal do CNJ no YouTube, a partir das 9 horas da manhã. E você vai ver daqui a pouco, falando em CNJ, o Conselho Nacional de Justiça permitiu o uso de documento eletrônico para embarque de crianças e adolescentes desacompanhados dos pais. Os detalhes daqui a pouquinho, fique com a gente, eu volto já. A atual Constituição da República Federativa do Brasil foi aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte em 22 de setembro de 1988 e promulgada em 5 de outubro daquele mesmo ano. Essa Carta Magna, Suprema Lei Brasileira, constitui um marco histórico, possuindo grande identificação com a nova República, etapa da história do Brasil no pós-1985 até os dias atuais. As férias escolares estão acabando, mas neste ano teve uma novidade para quem tem filhos que viajam desacompanhados de um dos pais ou sozinhos. Emitir autorização de viagem para crianças e adolescentes ficou ainda mais fácil. O Conselho Nacional de Justiça permitiu o uso de um documento eletrônico para embarque. O procedimento é simples e feito por videoconferência entre os pais ou responsáveis do menor e um representante do cartório. A autorização eletrônica de viagem é realizada pelo e-notariado, uma plataforma digital em que cartórios de todo o Brasil estão conectados. O procedimento, permitido pelo Conselho Nacional de Justiça, pode ser feito em casos em que não é exigida a autorização judicial para o menor viajar. Como tudo é feito online, é necessário que o pai ou a mãe que esteja autorizando a viagem tenha certificado digital, ou seja, assinatura eletrônica. Assim, o documento é validado e possui um QR Code usado no embarque das crianças e adolescentes com até 16 anos que estejam viajando sem um dos pais ou sozinhos. A autorização digital é válida em todos os meios de transportes, rodoviário, aéreo e marítimo, e deve ser apresentada até mesmo em viagens de carro particular, caso haja fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com a advogada Maiara Andrade. Olá, doutora Maiara, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Rafaela, tudo bem? Tudo jóia. Vamos falar sobre essa importância, né, dessa novidade do CNJ. Ficou muito mais prático, né, mais seguro também, ao mesmo tempo. É bom a gente informar isso, né? O que mudou na prática, o que precisa ter para a gente conseguir esse certificado, porque tem que ter lá um certificado digital. Explica para a gente. Exatamente. Na verdade, desde 2011, o CNJ já tinha regulamentado, por meio da Resolução 131, uma forma mais prática, né? Na verdade, a regulamentação extrajudicial dessa autorização de viagem. Uhum. E aí agora, mais recentemente, acompanhando todo esse movimento do judiciário e tudo, teve essa questão da autorização eletrônica, né? Essa autorização eletrônica, ela foi instituída no ano passado, tá? Por meio do provimento 103, teve uma pequena alteração agora, de 8 de julho, né, apenas com uma adequação para simplificar ainda mais esse procedimento, dar mais segurança também ali, especialmente em relação aos procedimentos dentro do cartório, tá? Mas realmente é para simplificar para o cidadão, tornar as coisas mais fáceis, menos custosas, né? Para evitar, inclusive, e garantir, né, a veracidade dessas autorizações, desses documentos, com as certificações do cartório, tudo agora de forma eletrônica, né? Você pode fazer esse requerimento no site do e-cartório, e-notariado ali, tem os formulários, tem as instruções todas bem claras, e tudo isso pode ser feito realmente, como já foi dito aí na matéria, por meio de videoconferência. É necessário apenas que tenha um certificado.
Provavelmente, esse certificado digital, ele é pago, mas você vai pagar uma taxa ali e vai poder usar essa identificação para outras autorizações em viagens terrestres, nacionais, independentemente do meio de transporte, né? Na verdade, tem um certificado que ele fica limitado para o e-notariado, né, para essas autorizações, e aí esse certificado ele não é pago, né, mas ele tem essa limitação, mas isso aí está disponível também para qualquer cidadão. Agora, essas mudanças, elas eliminam, doutora, completamente a necessidade, então, de uma autorização judicial, porque antigamente a gente tinha que ir lá na vara, né, pessoalmente, conversar com o juiz, levar a criança, ou um pai, ou os dois, o pai e a mãe. Agora não, ficou mais prático, elimina completamente ou não é bem assim? Não, na verdade não é bem assim, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz a regra geral que seria realmente a autorização judicial e traz ali os casos em que essa autorização judicial ela seria dispensável, elenca esses casos, né? E especialmente quando tem uma autorização de ambos os pais. E então essa autorização, na verdade, que agora é eletrônica, mas que desde 2011 já era feita, já era procedida de forma extrajudicial, ela é subsidiária, ou seja, é naquelas hipóteses que são possíveis. Isso não descarta aquelas hipóteses que a decisão judicial ainda é indispensável, tá? Vamos elencar alguns exemplos aqui em que é indispensável. Quando, por exemplo, tem alguma situação que o regime de guarda ali não está resolvido entre os pais da criança e o judiciário precisa intervir naquela relação, naquelas determinações. Então, ainda nessas situações, por exemplo, não tem alguma implicação com o regime de guarda, não seria possível essa autorização eletrônica, né? Porque deveria não haveria um consenso entre os pais, por exemplo. Então, o judiciário tendo que intervir, essa autorização eletrônica ela não é cabível. Agora, de comum acordo, sempre dá certo no diálogo, muito mais prática essa medida do CNJ, né? Agora, para viagens internacionais, doutora Maiara, aí muda de figura, a configuração permanece aquela tradicional que a gente já conhece, um pouquinho mais burocrático? Não, na realidade, as viagens dentro do território nacional, tanto as viagens nacionais quanto as internacionais. Ela fez um apanhado da regulamentação antiga do próprio CNJ em relação às viagens internacionais e também, enfim, abrange todas as autorizações. Facilitou para todo mundo em todas as hipóteses. Gente, que maravilha! Eu achei que fosse só no âmbito interno, não. Viagens internacionais também, melhor ainda, né? Doutora Maiara, muito obrigada pela sua participação. Uma ótima tarde. Eu que agradeço. Desejo uma ótima tarde a todos. Obrigada. E você vai ver a seguir no próximo bloco o número de contaminados pela Covid-19 em unidades de privação de liberdade passa de 100 mil desde o início da pandemia. Os detalhes daqui a pouquinho, eu volto já. A atual Constituição, com seu vigor de justiça e soberania, estabeleceu ao legislador intrínsecas limitações ao poder de tributar, o que se subsume à própria garantia de direitos individuais do contribuinte, cuidando das vedações que o legislador infraconstitucional há de reverenciar. A Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante questiona no Supremo Tribunal Federal normas que revogaram a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, em insumos e equipamentos médicos utilizados para diálises e transplantes realizados no estado de São Paulo. Segundo a associação, decretos paulistas tratam de matéria reservada à edição de lei complementar e representam um retrocesso na oferta de tratamentos no país. O relator da ação é o ministro Nunes Marques. Superior Tribunal de Justiça decide que auxílio acidente deve começar no dia seguinte ao fim do auxílio-doença que lhe deu origem. Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, tema 862, o colegiado fixou a seguinte tese: o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, que lhe deu origem, conforme determina o artigo 86, parágrafo 2º
da Lei 8.213 de 1991, observando-se a prescrição quinquenal da súmula 85 do STJ. Com a fixação da tese, a seção reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia considerado como marco inicial do pagamento do auxílio-doença a data da citação do Instituto Nacional do Seguro Social. Mas no STJ, a ministra Suzete Magalhães, relatora do recurso repetitivo, apontou que o artigo 86 da Lei 8.213 de 91 prevê a concessão do auxílio acidente quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade profissional para o trabalho habitualmente exercido. E que no parágrafo 2º do mesmo artigo, a lei estabelece que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de remuneração ou rendimento recebido pelo acidentado, sendo vedada a acumulação com qualquer aposentadoria. Como o recurso foi julgado sob o rito dos recursos repetitivos, poderão ter andamento pelo menos 14.500 processos que estavam suspensos em todo o país, de acordo com o Banco Nacional de Demandas Repetitivas do Conselho Nacional de Justiça. Caberá agora aos juízos e tribunais a definição dos casos com base no precedente qualificado firmado pela seção do STJ por maioria de votos. O número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 no sistemas prisional e socioeducativo ultrapassou a marca de 100 mil desde o início da pandemia. Esse levantamento é do Conselho Nacional de Justiça. Foram quase 70 mil casos de Covid-19 entre detentos e menores em conflito com a lei e 32 mil entre servidores dos sistemas penitenciário e socioeducativo. O levantamento registrou 90 mil casos da doença em presídios e 10 mil em instituições de internação de adolescentes, totalizando 100.637 diagnósticos. 691 pessoas morreram, 390 delas funcionários das unidades. O acompanhamento da situação da Covid-19 no sistema penitenciário e socioeducativo é feito quinzenalmente pelo Conselho Nacional de Justiça. O CNJ monitora também a imunização de presos e socioeducandos. Até o momento, 214 mil pessoas nessas condições já receberam pelo menos uma dose da vacina, 28% da população carcerária do país. Já o número de trabalhadores vacinados chega a 152 mil, 49% do grupo. O Ministério Público do Distrito Federal começou a fazer vistorias nas escolas públicas. Bom, o objetivo é verificar se as instituições estão preparadas para a retomada das aulas presenciais, marcadas para a próxima semana. Os fiscais da Promotoria de Educação visitaram 19 escolas públicas de ensino fundamental e médio do Distrito Federal. A operação avaliou critérios definidos em manual pela Secretaria de Educação, como instalação de dispenser de álcool em gel e pias nas entradas, estrutura para aferir temperatura de estudantes, professores e funcionários, além de estoques de produtos como papel toalha, álcool gel, sabão e máscaras. Também foi observado o distanciamento entre as carteiras em sala de aula. A retomada das atividades presenciais de forma gradual está prevista para começar no dia 5 de agosto. Segundo o Ministério Público, as inspeções serão mantidas para garantir que as escolas estejam preparadas para receber os alunos com segurança. Entendemos que isso é fundamental, que os nossos alunos voltem à escola, que é um espaço de convivência, de aprendizado. E o Ministério Público acompanhou na data de hoje e continuará acompanhando todos os protocolos em caso de uma identificação da presença do vírus. Enfim, nós estamos fazendo relatórios, fazendo termos de inspeção para que haja uma tranquilidade por parte da sociedade, por parte dos pais, por parte dos próprios alunos em voltar a frequentar as aulas. Volta às aulas com segurança e muito cuidado, é o que a gente torce e que todos nós queremos, né? Hoje ficamos por aqui, muito obrigada pela sua companhia, uma excelente tarde para vocês. Nós temos um encontro marcado amanhã, eu te espero, tchau, tchau.
Brasil.